Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Vinícius Diniz e hoje vou apresentar para vocês o trabalho e vai fazer uma simulação de uma regressão logística multinomial. Eu sou estudante de pós-graduação em Educação Física da Universidade Federal de Goiás e hoje eu vou apresentar o trabalho proposto para a disciplina de Bioestatística. Bom, meu SPSS já está aberto, eu trouxe aqui algumas variáveis para que a gente consiga fazer a simulação de como fazer a análise e interpretação dos dados. Bom, inicialmente a gente precisa fazer a análise do diagnóstico de colinearidade. Lembrando que aqui nós temos 3 variáveis que nós iremos utilizar. Clicando aqui no botão rótulos de valor, nós temos então gênero, grau de instrução, número de artigos publicado mês. São 200 sujeitos. Então vamos lá. Clica aqui em analisar, venho em regressão, clico em linear, adiciono aqui minha variável dependente, as minhas independentes, estatística e clica aqui na aba para gerar o diagnóstico de colinearidade. Clico em OK, ele vai abrir uma saída para nós. E o que é interessante dessa saída é verificar justamente essa tabela. Porque se a tolerância foi menor que 0,1 e o VIF for superior a 10, então nós temos um problema em relação aos nossos dados, em relação à nossa regressão. Por acaso, nosso exemplo aqui não aconteceu, então nós podemos seguir normalmente com a análise da regressão. Fechando, então para me fazer a regressão logística multinomial, venho analisar, venho em regressão, logística multinomial. Adiciono aqui a minha variável dependente, e aqui é importante eu colocar a minha categoria de referência, que aqui eu mantive a última, que é o número 2, que é para as pessoas que têm pós-doutorado. Quando eu clicar aqui no botão, pós-doutor. Aqui no modelo são apresentados alguns ajustes que são possíveis de fazer. Essa aba ela especifica modelos que a gente consegue fazer de forma automática, que é o programa que desenvolve para a gente. Esses modelos eles conseguem verificar o efeito do número de artigos em relação ao grau de instrução e do gênero em relação também ao grau de instrução. A análise fatorial completa, ela faz uma análise de interações entre essas variáveis, e a personalização ela consegue fazer algumas análises de uma forma mais individual e isolar cada uma dessas variáveis e fatores. Também é bem interessante, mas para essa análise nós iremos utilizar apenas aqui os efeitos principais. Em seguida a gente clica em estatística, você faz a seleção da tabela de classificação e da qualidade de ajuste, verifica se o intervalo de confiança é 95% e clica em continuar. Depois vem em OK. Essa primeira tabela então ela apresenta o percentual total de cada uma das informações que foram apresentadas para nós. E aí que eu tenho inicialmente algumas informações que são bem interessantes. Vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente precisa pensar em relação a essa tabela, informações de ajuste de modelo, é que ela apresenta a razão de verossimilhança e traz para a gente tanto o Q quadrado, como alguns outros dados que também são importantes. E aqui o modelo que é sugerido para o programa é a análise dessa primeira linha, e o nosso modelo é essa linha final. Então, o teste Q quadrado ele tem como hipótese nula que o modelo final, que é o modelo que é desenvolvido por nós, prevê tão bem quanto o modelo previsto pelo programa. E aí, então, tem como hipótese alternativa que o nosso modelo é melhor do que o modelo oferecido pelo programa. Então, nesse caso, o nosso modelo não foi melhor que o do programa, porque o nosso P aqui foi superior a 0,05, então o modelo oferecido pelo programa é melhor do que o nosso, nesse caso específico. A segunda tabela aqui, ela traz a adequação de ajuste, ela verifica a qualidade do modelo, e aqui, se a gente considerar os modelos adequados, a gente verifica que o P tem que ser maior do que 0,05. Então, nos dois casos que foram apresentados, o P foi superior, então o nosso modelo aqui é o modelo adequado. A penúltima tabela, que é uma tabela geral, que ela traz o teste de verossimilhança, e aqui eu estou fazendo uma comparação isolada de cada uma das variáveis em comparação de uma maneira mais geral, né? E o que é interessante aqui? Que de modo geral, se o P for maior do que 0,05, quer dizer que os efeitos tanto do número de artigos e o gênero não influenciam no grau de instrução. Então aqui o P foi superior a 0,5, não quer dizer que essas duas variáveis elas interferem sim no grau de instrução. E por último aqui eu tenho a estimativa de parâmetro, e aqui lembrando que eu vou comparar sempre com a referência que eu coloquei no número 2, que é pós-doutor. Então eu vou comparar mestre com pós-doutor e doutor com pós-doutor. Então essa primeira linha aqui a gente vai isolar, e esse B aqui ele se refere ao beta, né? E o beta ele é o coeficiente de regressão. Então o que a gente pode predizer? Quando a gente faz a análise aqui do beta, que é 0,91, o
O que a gente consegue entender de imediato? Bom, o valor de beta ele quer dizer que não publicar nenhum artigo por mês influencia em ser mestre em relação a ser doutor, pós-doutor. Então, para que a gente consiga analisar se publicar nenhum artigo interfere, a gente tem que olhar se o beta é diferente de zero. E onde que a gente olha se o beta é diferente de zero? Aqui no SIG. Então, a gente percebeu que o valor aqui, que foi 0,864, é muito superior a 0,5. Então, a gente não rejeita a hipótese nula, então a gente conclui que não é estatisticamente diferente de zero. E aí, portanto, a gente não interpreta esse dado. Tanto que o odds ratio aqui, a gente olhar, é próximo a 1. E o intervalo de 1, inclusive, está dentro aqui do intervalo de confiança. Lembrando que, como é uma variável que a gente comparou número de publicações mês, que aqui foi nenhuma, e aqui número de publicações mês, uma, então ele está comparando o número de publicações, que é 0, e em relação ao número de publicações, que é 1. Então, esse 0 aqui é que ele é a referência em relação ao que está sendo apresentado. O gênero segue a mesma lógica, então eu tenho aqui o gênero 0, que aqui é o masculino, e o gênero 1, que é o feminino. E aqui o que acontece? O B, que é o coeficiente, ele tem um valor de 0,158, né? Então, ou seja, 0,16. Então, para que a gente consiga verificar se é estatisticamente diferente de 0, a gente novamente olha para o P. E o P aqui foi 0,71, ou seja, muito maior do que 0,5. Então, portanto, não é estatisticamente diferente de 0. E assim a gente não interpreta. E novamente o odds ratio aqui é próximo a 1. Inclusive incluindo 1 aqui novamente no intervalo de confiança. Bom, quando a gente vem aqui comparando doutor com pós-doutores, novamente a gente ignora essa primeira linha, intercepta, e nós vamos aqui analisar o beta em relação aos artigos publicados, a nenhum artigo publicado, em comparação à publicação de um artigo. Então, o que a gente consegue perceber? O valor de beta é 0,607. Então, para a gente verificar se é estatisticamente diferente de 0, a gente olha novamente para o P. E o que o P diz para a gente? Que ele que o P foi bem maior do que 0,05. Então, novamente, não é estatisticamente diferente de 0. Então, segue seguindo as mesmas premissas que as anteriores, né? E em relação ao gênero, novamente, a gente faz uma comparação aqui entre o masculino e o feminino. Lembrando que aqui o feminino foi a referência, né? Que é o número 1. E aqui o interessante é que a gente tem um beta negativo. O que é um beta negativo? Então, quando a gente tem um beta negativo, a gente tem uma razão de chance menor do que 1. Então, para que a gente verifica se é estatisticamente diferente de 0, normalmente a gente olha para o P, ou olhamos para o P, e aqui que a gente encontra, ele foi maior do que 0,05, portanto a gente também não considera que ele é estatisticamente diferente de 0. Assim, a gente não interpreta esses dados. Então, o que a gente pode concluir apresentando uma análise geral, como reportar esses dados? Bom, primeira premissa é que ser mestre ou ser pós-doutor não interfere em publicar nenhum artigo mês em comparação em publicar um artigo mês. A segunda premissa é ser homem em comparação a ser mulher não interfere em ser mestre em relação a ser pós-doutor. Terceira premissa é ser doutor ou pós-doutor não interfere em publicar nenhum artigo mês em comparação a publicar um artigo mês. E a última premissa, ser homem em comparação a ser mulher, não interfere em ser doutor em relação a ser pós-doutor. Assim que a gente consegue reportar os dados, eu agradeço muito a paciência de vocês. Muito obrigado.